Vamos falar de um outro caso agora, gente? São 9h52, porque a polícia de São Bernardo do Campo, a Polícia Civil de São Bernardo do Campo, apontou o padrasto de um jovem de 19 anos como principal suspeito da tentativa de homicídio por envenenamento. Segundo a investigação, ele teria preparado e servido o bolinho de mandioca consumido pela vítima, que está internada em estado grave. A delegada Liliane Doreto solicitou a prisão temporária desse homem, que teria agido motivado pelos ciúmes ao descobrir que o enteado planejava mudar de cidade por causa de um emprego. A polícia aguarda laudos periciais para confirmar a substância usada nesse envenenamento. O caso agora segue investigado como uma tentativa de homicídio e as identidades até agora não foram divulgadas. Mas a Carla tem mais detalhes do caso, não é, Carlinha? Sim. Enfim, a delegada disse que não tem dúvidas de ter sido que o padrasto, né? E ela solicitou a prisão preventiva. Ela está corretíssima. Gente, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Essa questão de envenenamento. Isso está passando um pouco dos limites. Tá virando meio moda isso aí, né? Para a gente tentar entender. Os caras estão envenenando a qualquer custo. É muito preocupante. Como é que essas pessoas têm acesso a produtos que são letais, né? Porque não é um caso ou outro, já são vários. Oi. Mas aí você falou um negócio que eu parei pra pensar. Eu acho que esse negócio de estar virando moda é realmente por estar acontecendo, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu sou um assassino. Tá. Aí eu vejo lá e falo, olha, dá pra matar envenenado, é mais... E aí começa, né? Porque aí, assim, às vezes eu poderia matar uma pessoa, talvez por facada, de algum... Aí eu falo, não, mas peraí, tá saindo muita coisa de envenenamento, vou envenenar também. Porque eu acho que é mais fácil, eu acho que... Ele tem isso também? O efeito contágio, isso é levado sempre em consideração. O que acontece? Hoje eu não sei se o efeito contágio seja talvez a coisa mais preponderante. Mas a gente tem que entender que hoje a gente tem muito acesso à informação. Boa, ruim, está tudo aqui na internet. Então, o que a gente mais encontra quando a gente vai conversar com os delegados e delegadas é que as pessoas vão fazer procura. Como matar uma pessoa? Como matar uma pessoa sem deixar rastros? Que loucura isso, Como hein? fazer isso? Entende? Então, as pessoas vão procurando, e não estou dizendo que somos nós aqui, né, que seja a informação, mas a informação está difundida. Agora, Lala, isso aí é ciúmes, né? Então, foi falado, né, que ele estava com uma fixação no menino, né? Sim. Inclusive, eu vi o depoimento da delegada falando que, né, existia violência sexual com outro filho, né? Essa mãe, né, teve 7 filhos, né, no caso, 3 de um pai, 4 de outro, e nesse outro relacionamento ela não teve nenhum filho. E os outros filhos moravam, né, com outros parentes, né, no caso irmã, tanto que esse irmão que teve violência sexual foi morar com uma das irmãs. Uhum. Então, assim, e aí o que foi falado é que o pai, né, o padrasto, no caso, teve muita manipulação no discurso, teve algumas questões relacionadas à forma como ele trazia as coisas, e que ele estava, né, com uma fixação, um apaixonamento pelo menino. Que loucura, ele estava, né, querendo o menino de alguma forma. Que loucura então, isso, gente. Até que ponto as pessoas chegam? Não, as pessoas fazem coisas horríveis. E eu sempre digo que a realidade, ela supera a ficção. Quando se a pessoa começa a escrever esses roteiros, fala assim, nossa, mas tá puxado, você ficou louca. Exatamente. Você não sabe o que acontece na realidade. Você não viu nada. Esse menino está em estado grave, tá, gente? Bastante grave no hospital. Tá estável, mas é grave. Existe... ainda não chegou o laudo final, mas tudo indica que seja chumbinho novamente. Nossa, isso é proibido, a venda é proibida, mas infelizmente isso continua sendo de fácil acesso. As pessoas conseguem adquirir esse produto químico e estão envenenando outras pessoas. Gente. Porque, assim, é a coisa do poder. Se você não ficar comigo, eu te mato. Não, e o chumbinho, ele virou uma coisa tão prática, fácil, né, para as pessoas. Elas conseguiram de alguma forma. E né, você não tem a dor, né? Você vai lá, coloca uma coisa muito... E eu digo, mas assim, conversando com os médicos legistas, é uma morte lenta e dolorosa. Para quem, obviamente, está ingerindo. Mas para quem está dando... Nada. Não há nenhum Não tem ligação. Não tem dor, Agora né? eu tenho uma pergunta para a doutora. Vamos lá. Ô, doutora. Lala Land. Brincadeira, me processa não. Assim, uma pessoa
que faz isso. E aí, sabe o que eu lembrei? A Carla talvez também tenha muitas informações. Daquela mulher que saiu matando a família inteira porque falou que não queria dividir a comida. Assim, pra gente ter essa normalização do matar, você já tem que ter um distúrbio ou, digamos assim, um ser humano normal... Posso estar falando, eu tô falando aqui como leigo, tá? Um ser humano normal consegue normalizar a morte desse jeito? Tipo assim, estão comendo minha comida, vou matar. Ou a pessoa tem que ter um distúrbio pra que isso aconteça. Porque assim, gente, é surreal. A galera tá envenenando todo mundo como se não fosse nada. Então, a gente tá vivendo uma era, né, que a gente tá tendo pouquíssimo controle dos nossos estímulos, o nosso próprio sistema límbico, né, que faz com que a gente tenha esse autocontrole e essa censura, está sendo rompido. A gente está buscando o prazer a todo custo, de qualquer forma, e para se sentir bem. Só que quando você traz essa questão de estou matando todas as pessoas, assim, aquilo lá está sendo tão insuportável para mim, e a gente vive uma era do cancelamento, ou seja, eu te odeio se você fala algo que não concordo. Claro que não necessariamente eu vou te matar, mas eu tento te matar socialmente. Claro. Já é uma forma, né? Mas quando a gente parte para o físico, aí a gente já tem um outro distúrbio, né? Uma ruptura. Até por isso que tem várias análises que acontecem com uma pessoa, inclusive psicológicas, para ela ser condenada, ser julgada, porque vai ser analisado qual é o grau de comprometimento daquele ser humano. Se ele fez algo assim, se ele assassinou uma pessoa. E tem uma coisa importante, a gente tem que entender o seguinte, o criminoso mente. Ponto. Muito. Ele mente, ele não quer é ter pouco, o controle da narrativa. Então ele quer, porque assim, muitas vezes quando a gente está falando de um homicídio, outra pessoa não existe mais, né? No caso, esse menino, a gente espera, vamos torcer aqui para que ele sobreviva e ainda possa contar. Mas o criminoso mente, ele vai contar a narrativa que lhe for mais conveniente, ele quer, assim, na grande maioria das vezes, ele acha que ele está ali na frente, que ele vai enganar a polícia. E quando a gente está falando de homicidas, né, de pessoas que estão cometendo homicídios, a gente precisa entender uma outra coisa que a psicologia forense nos traz, que é a escala da maturidade criminal. Nenhuma pessoa vai cometer o primeiro crime de homicídio. Ela já cometeu outros crimes antes, outros delitos antes. A questão é, a polícia soube? Não soube? O que outros delitos, como é que ela foi evoluindo? Porque isso é uma evolução. Sim. Veja só, ele é um predador sexual. E isso é um delito grave, entende? Então, assim, não apenas o chumbinho, ele tem uma máscara social. Qual é? Pai, família. Como que você vai, né, imaginar que esse homem vai fazer isso? Turma, nós estamos com quase 400 likes na nossa 500, transmissão. turma! Na manhã desta Cadê a Mazile quarta-feira? puxando o couro, a Maio, o Mais de Leandro, 1.000 a pessoas nos Georgiana? ajudando aqui, firmes e fortes, junto com a gente na manhã desta quarta-feira. A Eu sempre Cris, confundo né? com os Cris dias. Kanazawa. Ó, bora pros 500 likes. Se você gosta do nosso trabalho, senta esse dedo no like, porque vocês não sabem a ajuda que vocês podem fazer para este canal cada vez mais crescer